O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: "Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo." Jesus perguntou àquele que tinha falado: "Quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos?" E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: "Eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe." Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, essas são palavras de vida, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E quem beija a palavra de Deus? Beija o próprio Deus. Já dizia Santo Agostinho. Podemos sentar? E vamos invocar sobre nós a luz, a graça, a força viva do Santo Espírito de Deus, que nos deu o dom do entendimento, da ciência, da compreensão. E uma vez compreendida, assimilada e guardada essa palavra no coração, possamos fazer todo o esforço de vivenciá-la e no dia de hoje, em especial, colocá-la em prática. Amém? Quando nascia uma criança lá em Israel, desde o tempo do Antigo Testamento, a mãe, é a mãe. Interessante que a gente está essa semana em defesa da vida, então eu faço esse exemplo muito bonito, que tem tudo a ver com o evangelho de hoje. A mãe, ela pega a criança e ela embala, como toda mãe que embala a criança, Em lugar de fazer as canções de ninar, geralmente as canções de ninar, a gente assim, são um pouco pesadas, Boi, 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 boi da cara preta, nossa senhora, essas canções meio fortes. Mas assim, na época do Antigo Testamento, a mãe embalava a criança e ela cantava uma canção assim, que a criança ela já crescia ouvindo uma grande verdade. A mãe cantava, aquilo está lá em Deuteronômio capítulo 4, isso, é essa criança que ele está mostrando. A mãe embalava e dizia assim: "Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad." Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Escuta, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Essa era a canção de ninar de toda mãe embalando seu filho. Escuta, Israel. Então a primeira coisa, o primeiro verbo, a primeira ação que se ensinava era para a criança o quê? Escutar, escutar Israel. Escuta Israel, o Senhor, escutar o Senhor. E aí a gente lembra também de outra passagem, quando Jesus foi visitar aquela família que ele tanto gostava lá em Betânia, Marta e Maria, as irmãs de Lázaro, Um certo momento Jesus estava lá, e aí Marta, querendo acolher bem Jesus, foi lá na cozinha, enfim, a gente conhece essa história. E aí Maria sentou aos pés de Jesus para escutar. Em certo momento Marta se incomodou com aquilo lá e falou assim: "Senhor, não te incomoda que a minha irmã veio me ajudar? Quantos serviços que eu tenho aqui?" E aí Jesus fala assim: "Marta, Marta, cuidado, você está muito atarefada. Maria escolheu a melhor parte e não será tirada." Maria escolheu a melhor parte. Qual é a melhor parte de Maria? Sentar aos pés de Jesus e o quê? Escutar. Aliás, a palavra obedecer vem daí. Obedecer, eu já falei aqui, obedecer vem daí. Quando a mãe repete: "Eu já falei 1000 vezes, já falei 1000 vezes." Ou seja, porque a criança ainda não escutou. Porque a palavra obedecer vem de Abba audire. Abba, Abá, audire, ouvir. Obedecer significa ouvir a voz do Pai. Isso é obedecer, ouvir a voz do Pai. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque justamente o evangelho de hoje. O evangelho de hoje: olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora, querem falar contigo. Aí Jesus, primeiramente, pode parecer que estivesse assim, desprezando, diminuindo Nossa Senhora. Pelo contrário, ele está exaltando, enaltecendo a figura da mãe. Porque para pertencer, e aí que está a chave do evangelho de hoje, para pertencer à família de Jesus,
para pertencer à família de Jesus é muito mais que os laços de sangue. Para pertencer à família de Jesus, tem o quê? Que ouvir a palavra e colocar em prática. E aí a gente lembra também de outra passagem que reforça isso. Lá em Mateus capítulo 7. Quem ouve essas minhas palavras, olha só, quem ouve essas minhas palavras e as coloca em prática, é semelhante a um homem, a uma mulher, um casal que construiu sua casa sobre a rocha. Pode vir qualquer tempestade, qualquer momento adverso, a casa não vai cair porque estava construída sobre a rocha. Agora, quem ouve, presta atenção, quem ouve e não coloca em prática é como alguém que constrói sua casa sobre a areia. A primeira dificuldade, a casa cai porque não tem solidez, não tem fundamento. Então, percebe, meu irmão, percebe, minha irmã, que hoje o convite de Jesus está em ouvir a sua palavra. Eu só vou fazer a vontade do Pai se antes eu me colocar numa atitude de discípulo, de discípula que ouve a palavra de Deus. Eu só vou poder fazer o que é certo, eu só vou ter bom sucesso na vida, eu só vou ter prosperidade na vida, eu vou ter êxito na vida, nas minhas coisas, se antes de qualquer coisa eu parar para ouvir a palavra do Pai. Essa é a atitude. Essa é a atitude de ouvir. Quem ouve a palavra e coloca em prática e faz a vontade do Pai, esse sim é meu irmão, minha irmã e minha família. O grande segredo, o grande desafio hoje, nesse mundo moderno que a gente vive, tão corrido, tão estressado, é parar, dar aquele tempo para escutar a voz do Pai, para ouvir a voz de Deus. Quando Maria escolheu a melhor parte, quando Maria lá escutando aos pés de Jesus, escolheu a melhor parte, não que ela não fosse trabalhadeira, não que ela fosse preguiçosa, pelo contrário, ela queria ouvir de Jesus. E aí que está o grande segredo, ouvir de Jesus: Senhor, eu quero trabalhar, eu quero fazer as coisas, mas como é que eu tenho que fazer? Então ela estava lá aos pés de Jesus, para ouvir como que depois eu ia fazer a coisa certa. Então, o grande segredo que nos ensina o Evangelho de hoje: quem é minha mãe, meus irmãos? É todo aquele que para, que ouve e faz a vontade do Pai. Para sermos os discípulos verdadeiros de Cristo, temos que antes parar, escutar oração, meditação, leitura da palavra, momento de silêncio, escutar a voz de Deus que clama, que quer falar todo dia. Deus está todo dia correndo atrás da gente, minha gente. Deus está todo dia correndo: ei, escuta, eu quero falar contigo. Ei, escuta, eu tenho uma palavra para você. Só que a gente não para escutar. A gente quer escutar as nossas vozes, escutamos outras vozes, e aí a gente não se dá bem. Aí a gente faz coisa errada, bate a cabeça, porque não paramos para escutar a voz do Pai. Mas queremos fazer isso agora. Coloque a mãozinha no coração. Coloque a mãozinha no coração. Vamos rezar com esta palavra. Que bonito a gente poder ouvir essa palavra, a primeira leitura, que fala que Deus é tão misericordioso, que Ele apaga os pecados, esquece os pecados pela sua misericórdia. Senhor, hoje nós queremos pedir uma atitude, a atitude de Maria, aquela serva que em tudo, Senhor, procurou fazer a tua vontade. A serva da oração, a mulher da oração, da meditação, a virgem orante, a virgem da palavra, que escutava, que meditava, que guardava no seu coração, que proporcionava essa comunhão, essa intimidade com Deus, e fazia todas as coisas para agradar o Senhor. Hoje o Senhor nos convida a cada um de nós, a mim e a você, para escutarmos a sua palavra, para ouvirmos a sua palavra, nessa atitude de discípulos, de discípulas, que antes de fazer qualquer coisa, precisamos consultar a fonte daquilo que dá certo, que é Deus. Dê-nos a graça, Senhor, a partir de hoje, antes de começar a murmurar, reclamar que as coisas não estão dando certo, que tenhamos essa capacidade de pararmos e de escutarmos a Tua palavra, para fazermos somente a Tua vontade. É isso que o Senhor Jesus também nos ensina.
quando nos ensinou a rezarmos o Pai Nosso: seja feita a vossa vontade, a tua vontade. Dê-nos a atitude de Maria, do silêncio, da oração, da contemplação, da meditação, daquela que guardava tudo no seu coração, porque meditava as coisas do Senhor. Dê-nos essa graça, Senhor. Queremos sim fazermos parte da tua família, como aqueles servos e servas que ouvem a tua palavra, Senhor, e fazem a vontade do Pai. Nós te louvamos e te agradecemos, porque hoje entendemos um pouquinho mais o que significa ser servo, o que significa ser serva, ser discípulo, ser discípula. É aquele que que escuta a voz do Pai, que escuta a voz do Senhor, para nas suas ações fazer o que é certo, o que é justo, o que é agradável ao nosso Deus. Converse um pouquinho com Jesus e peça essa graça. Peça essa graça de ouvir a voz do Pai, diante de tantas vozes que nos falam a cada dia, de ouvir a voz do Pai, purificar os ouvidos e o coração, para ouvir a voz do Pai nessa atitude do silêncio, da oração, da meditação, da contemplação da sua palavra, e no dia a dia fazer o que é certo, fazer o que agrada ao nosso Deus. Converse um pouquinho com Jesus. E que esse diálogo continue durante todo o dia de hoje.